Aviso legal. O conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para a tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Contribua através desse link. Olá pessoal, vamos dar uma olhada agora nas nossas previsões de hoje, 1º de fevereiro de 2021. Então, a gente começa a ter aí aparentemente uma mudança de panorama do que a gente vinha observando nas últimas previsões. A gente consegue constatar claramente que parece que o sistema de alta pressão, quando a gente olha aqui nessa figura da direita, ele está aqui ainda atuando sobre o Oceano Atlântico, mas ele se afasta mais um pouco, mais aqui para a próxima África, né? Com isso, ele acaba liberando a atmosfera e as frentes elas conseguem avançar aí no país lá para o dia 6, dia 7 desse mês. A gente ainda tem um vestígio de chuva acontecendo nesses próximos 5 dias na região sul. Depois uma frente ela passa, avança e aparentemente ele está mostrando aqui o que parece ser a formação de uma zona de convergência do Atlântico Sul, famosas ACAS, né? Se fosse na classificação antiga, isso aqui poderia ser denominado de uma ZACOM, uma zona de convergência de umidade. Mas agora a gente classifica isso como uma ACAS mais fraca, né? Então tem uma diferença entre esses dois fenômenos, mas fica para Tem um vídeo aí no meu canal, lá quando eu dou algumas aulas, algumas explicações, que eu falo sobre a questão de previsão do tempo e eu comento sobre ZACO e ZACAS. Então a gente vê claramente esse tipo de formação aqui, né, que interliga a umidade da Amazônia com a região sudeste do país. Essa frente ela consegue avançar, né, romper algumas barreiras e ela já começa aqui aparentemente a mostrar aqui o retorno das chuvas no oeste da Bahia e aqui na região do Piauí e do Maranhão também, né? A região do quadrilátero dos reservatórios deve ter aí um alívio das condições que está atualmente, mas eu deixo o alerta aqui, aparentemente esse sistema ele não deve perdurar muito, porque a alta ela deve retornar a atuar próximo à costa leste do Brasil, né? Mas acompanhar para ver o que vai acontecer nas próximas previsões. Com o avanço desse sistema, a gente observa que surge aqui os sistemas de alta pressão na região sul, e a partir lá do dia 7, dia 8, a região sul já deve começar a apresentar um tempo mais seco. E esse sistema, né, as ACAS, ela está aparentemente posicionada mais ao norte da sua posição normalmente, né, da sua climatologia. Normalmente ela ocorre aqui, pegando bem o sul de Minas, norte de São Paulo, o sul de Goiás aqui, norte do Mato Grosso do Sul e parte aqui da região centro-sul do Mato Grosso, indo até a região amazônica. O que a gente vê aqui deve ocorrer é o avanço de uma frente fria. Atrás dessa frente fria deve vir uma massa de ar mais frio que deve avançar, e nesse lado aqui, ó, que a gente chama da borda da frente, a gente deve ter toda essa região mais fria e essa região aqui com a massa de ar mais quente, e nessa interface entre essas duas regiões, na verdade entre essas duas massas de ar, aparece aqui uma convecção profunda e tem nuvens bem desenvolvidas e condicionamentos à chuva. Mas acompanhar para ver o que vai acontecer. Mas aparentemente aí nos próximos 7 dias nós vemos o rompimento desse sistema de alta pressão e o afastamento dele em direção mais à África, e aparentemente as chuvas começam a retornar, principalmente ali na região nordeste do país, ok? Olhando agora a perspectiva da previsão um pouco mais longe, né, mais ou menos aí uns 15 dias, te vê ó, que ainda tem sistema de alta pressão atuando aqui, ele fica mais localizado na região sul da Argentina, e tem um avanço dos sistemas frontais, e aparentemente ó, ele está mais fraco, né, ele começa a vir para cima da África, a frente entra, né, afasta mais um pouco, e surge esse sistema aqui. Isso aqui também pode ser indício que depois lá do dia 10, dia 11, o tempo seco ele volta a prevalecer aqui na maior parte do país. Então é ficar observando para ver qual vai ser realmente
essa dinâmica, porque quando você tem um sistema de alta pressão dominando aqui a costa da região sul do Uruguai e da Argentina, como nesse padrão, as frentes elas não conseguem avançar. Então, se a gente não tiver formação de sistemas um pouco mais ao norte, né, mais ou menos nessa região aqui, a gente não tem o avanço das frentes e, consequentemente, você tem só chuvas realizadas por convecção local ou algum fenômeno local. Nada aqui de grande escala que ajude a formação de chuvas. E com relação à questão do geopotencial bem fechado, que pode caracterizar um bloqueio atmosférico aqui mais na região central do país, nós vemos que não devemos ter aí nos próximos dias e que pode sim realmente, né, caracterizar que durante esse período chuvoso, pelo menos até a segunda quinzena aí de fevereiro, não tenhamos nada que caracterize bem especificamente a volta ou a manutenção aí de um bloqueio atmosférico. A gente vê aqui, né, que aparece o sistema de baixa pressão e se mantém aqui entre o Paraguai e a região sul do país ao longo dos dias aí, dos próximos 15 dias. Observando aqui, né, a configuração que o modelo GEFS mostra, ele mostrou ali no início o avanço da frente, depois as chuvas elas ficam mais concentradas novamente na região centro-sul do país. Ó. A gente tem aqui a frente, ela vai avançando, avança, empurrou a alta, tem a tentativa de formação de umas acas e provavelmente ela deve ser fraca. Lá para o dia 10, a alta ela começa a ganhar força novamente, volta a atuar aqui na região do Nordeste, parte da região Sudeste, e aí traz, né, de novo as chuvas a se concentrar um pouco mais na região Centro-Sul, porém, aparentemente, com menos intensidade do que aconteceu ultimamente. Então, o bom fator é que essa alta pressão que estava atuando aqui na região do Atlântico, ela foi realmente, né, pela previsão, empurrada para cima, aí mais próximo à África, liberou a atmosfera, né, na previsão, e a gente tem um novo panorama, né, que é a entrada da frente e a tentativa de formação dessa zona de convergência aí do Atlântico Sul, ou na nomenclatura antiga, a zona de convergência de umidade. Com relação às temperaturas, a gente vê que não devemos ter temperaturas nem muito elevadas nem muito baixas. Em alguns momentos, a gente tem a entrada de uma massa de ar frio atuando mais aqui na região sul e sudeste do país, mas nada tão expressivo a ponto de mexer muito na carga. A gente deve ter sim aqui a massa de ar mais frio atuando, né, um pouco mais forte. A gente deve ter aí uma previsão de carga menor, mas nada tão significativa a ponto de mexer muito, garantindo uma queda expressiva ou não aí para as próximas semanas operativas, porque na média dos próximos 15 dias as temperaturas elas estão girando aí em torno da normal climatológica. Observando agora a questão do armazenamento de água no solo, a gente vê claramente que a região sul está mantendo até o dia 4 esse armazenamento de água. Região aqui da quadrilátero dos reservatórios, né, que pega a Serra da Mesa, Três Marias, a Bacia do Grande e a Bacia do Paranaíba, está apresentando declínio, como a gente já vinha vendo, né, claramente devido à atuação desse sistema de alta pressão, que vai aqui, ó, desde a costa norte, pegando Ceará, Rio Grande do Norte, até aqui o norte de São Paulo. A gente vê claramente que toda essa região está sob o efeito desse sistema de alta pressão. E com isso você vê claramente que o armazenamento de água no solo não se mantém. Já as outras regiões no país, como não tem atuação bem definida do sistema de alta pressão, a gente vê claramente aqui que tem uma manutenção do estado do reservatório, né, do armazenamento de água dos reservatórios. A gente está tendo essa chuva significativa nas bacias do Xingu e Tocantins e está ajudando a elevar gradativamente as vazões lá, como são bacias enormes. A gente observa que isso leva a ter uma determinada inércia, né? Leva um determinado tempo, esse aumento mais significativo. Região sul já teve o retorno das chuvas e as chuvas estão continuando, principalmente na região incremental Itaipu e na bacia do Paranapanema, também na bacia do Iguaçu e do Uruguai. Está tendo essa recuperação bem significativa dos reservatórios na região sul. E a bacia do Rio Madeira ainda continua apresentando chuvas expressivas. E nos últimos dias aí dessas chuvas a gente está vendo ainda meio que leve, né, bem leve, mas ainda um aumento gradativo dessas vazões.
E a região aqui do quadrilátero dos reservatórios, apesar de estar aí apresentando uma chuva significativa, principalmente aquela chuva do final do dia, causada por convecção local, outra coisa, mas não está ajudando aí a manter um armazenamento de água no solo e a gente percebe que ele vem gradativamente caindo. O que pode acontecer é um alívio pela atuação dessas ACAs aí, né, desse sistema de frentes, essa frente fria que deve avançar, chegar a atuar entre o norte de São Paulo, sul de Minas Gerais e também ali na região de Goiás e na região de Minas Gerais também e no oeste da Bahia. Então acompanhar para ver nos próximos dias, mas o bom é que a gente já vai ter esse rompimento. Mas eu acredito que depois, lá do dia 15, esse sistema de alta pressão ele retorne para próximo à América do Sul ali, principalmente a costa do Sudeste e do Nordeste, e volta a atuar esse sistema de alta pressão e trazer novamente esse padrão aqui de um período mais seco por pelo menos aí 7 dias sobre essa região. Claro que ainda está um pouco longe, né, do horizonte final da previsão, mas eu acho que a tendência é que os modelos mostrem isso, mas ao longo dos próximos dias a gente vai acompanhando e vai vendo o que é que os modelos realmente irão mostrar. Okay? E olhando agora o que os modelos do ONS trabalham, né, do Operador Nacional de Sistema, tanto o modelo europeu, SMWF, como o ETA 40, que é rodado aqui no CPTEC, em Cachoeira Paulista. E aqui o GEFS, que é o modelo americano, mostra um padrão semelhante, aparentemente ao que parece ser a formação de umas ACAs bem fraca, ou pela denominação antiga, um ASACOU. Mas acompanhar para ver, né, e pega bem aqui a região do quadrilátero dos reservatórios, né, com os maiores totais concentrados mais próximos aqui a Três Marias. Essa mancha aqui negra, né, mais escura, bem desenhada no mapa, é o que representaria o reservatório de Três Marias. Então a gente vê que a montante desse reservatório tem bastante chuva, já que o Rio São Francisco ele corre das Serras de Minas até a região aqui de entre Alagoas e Sergipe. Ele tem esse formato aqui mais ou menos. Então tem aqui a montante de Três Marias, aliás, é uma chuva bem significativa, pegando também aqui as bacias do Grande e do Paranaíba, e também um pouco aqui a bacia de Serra da Mesa. Os três modelos mostram esse padrão aí bem definido. Okay? Obrigado, pessoal, pela participação. Paz e bem.